Fala comigo, torcedor do Imortal, vamos acompanhar esse vídeo aí muito bom do pessoal da equipe F, trazendo ali uma análise do trabalho do Luiz Castro, né? Luiz Castro ali acabou sendo exigente consigo mesmo, né? Falando ali que seu trabalho não é bom, e a mídia discorda, né, do próprio técnico aí, colocando alguns assuntos ali, algumas pautas que realmente são pertinentes, caso aí dos desfalques que ele vem enfrentando, algumas situações que ele vem tendo que lidar que atrapalham o desempenho do time. Então vamos reagir aí, o pessoal, Rafa Marques fazendo uma análise ali muito boa mesmo, gostei bastante do que ele falou, e a sequência do Grêmio na temporada também, né, tem jogo aí contra o Remo, um jogo aí que o Grêmio tem tudo aí para poder conseguir a vitória e tá amenizando ali, né, essa mini crise, essa cobrança excessiva para cima do trabalho do Luiz Castro. Vamos reagir então, depois a gente volta com mais notícias e tudo aí do Tricolor Gaúcho. O gol do Grêmio foi regular, hein? Não, peraí, quanto foi o jogo? Foi regular o gol do Grêmio. Quanto foi o jogo, Veloso? 2-1. Então, num jogo onde o comissão técnica pega a bola e joga e sai o gol, isso é uma vergonha para a arbitragem, é uma vergonha para quem quer falar dessa parada toda. É vergonhoso isso. Olha só, se você tá se você tá ombro a ombro, é uma coisa. Primeiro que o ombro do Giai tá nas costas. Só vê o número da camisa do menino do Grêmio. Volta de novo, Sidão. Ó, vai pá um pouquinho, peço pra você parar. Fazendo favor, vai. Tem que voltar tudo. Vai lá, em velocidade, veio, deu tapa pro lado esquerdo, que tem que ser. Ele antecipa o zagueiro, o centroavante, tá certinho, tá vendo o que ele procura? Ó, parou aí, ó. Cara, como que isso não é pênalti? Como é que não tem empurrão por trás? Desculpa, mostra só o cotovelo, solta. Devagarzinho só, Sidão. Ó, parou aí, parou. Ele não empurrou, ele empurrou. Ele não teve o ombro, não foi ombro com ombro, ou ele antecipou, não foi pênalti. E tá de costa o jogador do Grêmio. Pra você, Veloso, o monstro sagrado, fala Veloso no YouTube, que tava arrebentando ontem. Fala Veloso, ficou até 1h da manhã lá falando sobre o jogo. Eu, a princípio... Mas você não falou isso, né? Disso aí? É. Não, eu falei que o gol do Grêmio foi irregular. Não, eu tô perguntando desse. Desse aí eu tô vendo agora, nesse ângulo aqui, desse telão, que ajuda a gente demais. Eu tive a impressão antes que tinha sido o ombro, mas... Não foi pênalti, Veloso. Com esse ângulo aqui não dá... Não dá pra falar que não foi. Pra negar. A primeira imagem também eu achei que tinha sido Sidão, um ombro, Veloso. você que é um monstro, Sidão, Sidão, você que é o cara do bem, você que sabe tudo de televisão, você que eu xingo toda hora, que não sei o que, pra cá, pra lá. Você tá com a mesma disposição que não foi pênalti, Sidão? Foi falta. Que não foi pênalti. Valeu, Sidão. É isso agora, Sidão. Você vai mostrar o pênalti aqui nos donos da bola. Volta de novo, Sidão, monstro sagrado. Volta. Ao Giai, jogadorzinho. Não, jogou bem ontem. Muito bem. Ó, parou, Sidão. Bem. Parou, Sidão. Ó, quando não é pênalti? Se o Giai vem cá, Souza, fazendo favor. Vamos ficar aqui desse lado. Como que chama o menino do Grêmio? Existem milhares de ferramentas. Eu acho que tem um exagero da parte dele, e aí não é vitimização, tá, pro Real? É porque qualquer técnico no lugar dele utilizaria aquela bengala que é muito simples e até, eu diria, costumeira de ser utilizada no futebol brasileiro em termos de narrativa, que é a bengala da quantidade de ausências. O Grêmio ontem, por exemplo, competiu contra o Palmeiras, perdeu o jogo. Palmeiras é melhor, exatamente, Bina, mas competiu. E competiu sem jogadores extremamente importantes na sua linha defensiva. Sem João Pedro, sem Marlon, sem Vila Sante, sem Balbuena. Muita gente fora. Então, ainda assim, o Grêmio teve uma postura digna. Foi um adversário difícil para o Palmeiras ontem, que nós estamos debatendo aqui. É o time que está com mais cara de quem sai na frente pelos prognósticos de título brasileiro para a temporada de 26. De uma competição longa, que vai mudar muito depois da Copa do Mundo, por função da janela, mas isso é uma outra discussão. Eu gostei conceitualmente da entrevista. Porque, primeiro, repito, ele saiu dessa esparrela. Ele não se deixou levar por essa bengala, que é muito comum na boca de 95% dos técnicos. Agora, eu acho que ele exagera quando ele classifica de maneira muito objetiva e rasteira como ruim o trabalho dele. Eu acho que o trabalho dele tem problemas, mas é prejudicado, por isso que eu falei há pouco, a quantidade de peças com as quais ele não está podendo contar, com um desequilíbrio de elenco. O Grêmio tem bons jogadores de lado de campo. Ontem, por exemplo, o Namorado fazia um jogo razoável, tentei fazer um jogo ruim, né? No intervalo ele opta por colocar o Amuso incendeia o jogo. Então, o Monsalve está sendo escalado mais por dentro, mas é conceitualmente de formação também um jogador de lado de campo.
campo. Então o Grêmio tem bons jogadores por esse setor. Em compensação, tem déficit na parte criativa do meio campo, tem déficit na linha defensiva, tem algumas questões nas laterais também, não há uma quantidade suficiente de peças para ele poder escalar, ele tem problemas. Eu acho que isso suaviza a classificação, a qualificação do trabalho dele. Mas a atitude dele chamar para si a responsabilidade e, partindo dele, dizer que o trabalho dele não é bom, eu acho conceitualmente algo bem interessante, por isso que eu digo que eu gostei. Eu sou um daqueles, né, Plihal? E você também é igual a mim, nós somos da mesma escola, que gostamos das entrevistas que fogem da vala comum, aquelas que trazem uma substância diferente, que não são mais do mesmo. São aquelas entrevistas que jornalisticamente importam, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Vitor Birner, eu estive no estádio vendo o Grêmio de perto há coisa de 45 dias, menos de 2 meses. Por acaso, naquele jogo contra o São Paulo deu um chocolate no Grêmio. Melhor Você pegou o atuação cara sem querer, né? Você falou, não, deixa aqui, tô aqui, tá sem querer. O Grêmio depois viria até a ser campeão gaúcho, tal, talvez também por meio que exclusão, tal. Mas hoje, apesar de ontem a coisa não ter corrido legal, o time mostra alguma evolução na comparação àquele início. Se fosse só pelo jogo de ontem, eu diria que o time competiu. Quem tem algum problema ali de marcação de jogada aérea, como vem mostrando ao longo da temporada, para ampliar a opinião, que tem alguma dificuldade de trabalho de bola ainda. Talvez o que o Rafa falou, que o Muzucci tivesse começado o jogo com o Palmeiras, que obviamente saiu um pouco mais, e o Grêmio sabia disso, teria uma opção de contra-ataque, porque exatamente os lados de campo do Palmeiras são os pontos menos fortes da equipe. São bons, mas são menos fortes do que o Palmeiras jogando por dentro, do que o Palmeiras em transição em velocidade, do que o Palmeiras fazendo jogada aérea. E deve estar fazendo essa autocrítica. Agora, entendendo a situação do Grêmio, que, como ele disse, subiu vários jogadores, que tem uma questão financeira, que é uma construção que exige mais tempo para qualquer equipe, não só para o Grêmio, pensando que o Grêmio passou nos últimos anos, eu concordo com o Rafa. Eu acho que ele exagerou na autocrítica, né? Por outro lado, acho bom que ele tenha esse nível de exigência consigo mesmo, que ele não terceirize responsabilidades, que ele não bote responsabilidade na diretoria, que ele não bote responsabilidade na arbitragem, que ele não fale do campo. Eu sei que essas coisas, muitas vezes, sim, atrapalham o trabalho dos técnicos. Mas o time que ele tem é esse, né, para jogar. E eu acho que com esse time, ele quer tirar o melhor futebol possível, acha que ainda não conseguiu, acha que o time tinha que, nesse momento, estar no estágio de evolução melhor do que está. E eu respeito, obviamente, a crítica de quem está lá dentro o dia inteiro trabalhando com esses jogadores. Tetra, eu vou citar alguns clubes que são ali mais ou menos a prateleira do Grêmio. E eu quero saber de você, que estão à frente do Grêmio até aqui no campeonato, depois de 9 jogos disputados para a maioria, quem tem um teto mais baixo do que o Grêmio? Quem o Grêmio pode superar pela qualidade do elenco que tem? Vamos lá, Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense, Coritiba, Vasco e Atlético Mineiro. Todos esses estão acima do Grêmio. O Grêmio tem mais potencial do que quais para subir aí na tabela? Hoje o Grêmio é o 10º colocado no Brasileiro. Acho que muito parelho com o Vasco. Muito elenco, né? Elenco. Sim. Do Atlético Mineiro, eu acho um elenco melhor do que o do Grêmio. Também acho. O do São Paulo, eu acho o time do São Paulo melhor do que o do Grêmio. O time, pelo menos. Os 11 titulares. Eu acho que assim, a Curitiba... Quem tem mais que você falou? Bahia, Atlético Paranaense, Coritiba e os outros dois você falou. Eu acho que Atlético Paranaense e Curitiba, de repente... Só que o time do Atlético Paranaense consegue os resultados em casa e beliscar pontos fora. O problema do Luiz Castro, principalmente, é jogar fora de casa. Não consegue... Acho que tem um empate só fora de casa. E o resto só derrota. Apesar que ele ganha em casa, tem um empate em casa também. Que acho que foi contra o Bragantino, esse empate. Estava até vencendo o jogo. Mas acho que ele pode estar exagerando. Tem bagagem para falar, que é até contra ele. Concordo com o Rafa. É muito sincero, assim. É um cara que tem análise. Mas eu acho que a posição do Grêmio na tabela, 10º lugar, meio de tabela, não vejo um elenco para brigar para cair. Tem que ficar esperto. Campeonato Brasileiro, difícil.
Você vacila algumas rodadas, tá lá embaixo, mas também não é o time que eu vou colocar como favorito para brigar pela Libertadores. Não estou falando nem pelo título não tem. Mas o Grêmio é candidatíssimo a estar entre os 5 melhores do campeonato. Nesse momento eu não colocaria. É ficar ali, entre o 6º e o 10º, brigar, se ajustar, se encaixar com o bom treinador que o Luiz Castro é. Eu acho ele muito bom treinador. Recuperar jogadores que estão no DN. Você não tem tanta fartura de atletas. E aí, se você perde muitos jogadores, é como o Rafa falou, fica difícil. Eu acho que assim, como eu elogio o Corinthians quando tem os seus 11 titular bem, fisicamente, inteirinho, o Dorival pode fazer um bom trabalho. Para campeonato de pontos corridos, fica complicado, não tem elenco para isso. É mais para o mata-mata. É o caso do São Paulo também. O Grêmio é a mesma coisa. Não tem elenco para brigar por título num campeonato de regularidade. Vai ter que brigar pelas Copas e olhe lá. Ô Zé, são 4 derrotas fora de casa. O único ponto feito fora de casa foi contra a Chape, que está caindo pelas tabelas aí no campeonato. É muita derrota para 9 jogos, né? É muita derrota, mas assim, eu acho que a gente tem um... o português, né, tem por si só uma autocobrança muito forte, né? Eu acho que ele sabe da expectativa, eu acho que ele acaba comparando o trabalho dele no subconsciente, né? Aquele trabalho que eu fiz no Botafogo, eu preciso fazer isso no Grêmio, porque é isso que eles esperam, tal. Então acho que tem esse pensamento natural dele, essa comparação, mas ele também tem que lembrar que no Botafogo, o começo de trabalho dele também foi assim. Sim. O começo de trabalho foi um pouco mais complicado. Ele, depois que encaixou o time, aí sim, aí foi. Aí eu lembro até do jogo contra o Palmeiras aqui, que fica, não fica, né? Aquela coisa toda de vai ficar, não vai ficar tal, mas até então ele demorou um pouquinho para acertar. Ele ficou de fora do Campeonato Carioca. Não sei se vocês lembram. Ele não participou. Quase caiu na Copa do Brasil. Quase caiu, então assim, quase caiu na Copa. Um time pequeno, não me lembro agora. No Grêmio já foi melhor, conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho. Ele é a história, ele já é um técnico com mais de 60 anos, é um treinador com poucos títulos relevantes. Tem título na Ucrânia, a gente falou Liga aqui, Árabe. A gente sacaneou o Pascoal falou, é um baita treinador. E aí, na hora, eu e o Zinho levantamos o currículo dele, realmente é escasso de conquistas. Então, assim, é natural, eu acho que é natural esse processo, até porque o Nardoni chegou há pouco tempo e o Namorado tá chegando também, então, assim, é uma montagem de elenco com um jogo de a cada 3 dias, quarta, domingo. Isso é muito difícil. E ele tem essa cobrança. Agora, vamos esperar. Acho que o Grêmio, eu tô com o vovozinho aí. É um Grêmio não para ganhar título, que eu não vejo o Grêmio ganhando título, mas também não é para brigar por rebaixamento. Copa, eventualmente, né? Mas no Campeonato Brasileiro. Também... Vamos fazer a primeira parada no Equipe F de hoje, Fã do Esporte no Remo. Luiz Castro falou, faça um trabalho fraco, mas vai ganhar esse jogo aí, vai ser 2-0. 2-1. 3-0. 3-1 pro Grêmio. Aí. Calma. Cadê o 3-1 pro Grêmio? Faltou. Aí. Printado. Então tá aí, torcedor do Imortal, esse foi o corte, né? Um corte muito bacana, bem informativo, focado aí principalmente na situação do Luiz Castro, técnico do Grêmio, né? Um técnico aí muito bom, técnico elogiado pela mídia, mas que vem sofrendo aí alguns resultados adversos e normalmente, né, no Brasil a gente sabe como é que é, não consegue o resultado, automaticamente a cobrança, a pressão aumenta demais. E parece aí que ele tem sentido, né? Porque para o próprio técnico falar que o trabalho dele não é bom, ou ele espera muita coisa do seu elenco, que a gente sabe que é um elenco competitivo, é um bom elenco, mas não tá longe de ser aí um dos melhores do país, né? Então ele tem muitos times ali que tem elencos parecidos, competitivos, que infelizmente hoje é o lugar onde o Grêmio está, né? Tá num elenco que briga, meio de tabela, se encaixar, tem condições sim de buscar ali uma pré-Libertadores, uma Libertadores, quem sabe umas Copas, mas hoje é um time que vai ter que se provar a cada jogo, e é assim que os times se encaixam, né? Vencendo, fazendo resultados, gerando confiança, e a partir daí
a gente consegue, né, ver um time que é no papel ali não tão superior aos seus adversários, mas no campo demonstra na bola, né, e consegue os resultados. É isso que a gente espera do Grêmio. Mas tá aí, o corte foi esse aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Acredito que se vocês ficaram até agora é porque merece o like, né? Vocês curtiram, então deixa aquele likezinho pra ajudar a gente. Também se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí do Grêmio. Valeu!